Abra sua Bíblia lá em Salmos 33. Salmo de número 33, verso 9. Deus estava ministrando essa semana, na verdade algumas semanas já no meu coração, sobre um tema parecido com esse. O tema da mensagem, eu vou passar um pouco mais para frente, mas vocês já vão entender o contexto. Com esse versículo de Salmos, vocês já vão entender basicamente todo o contexto de que Deus estava falando comigo. E uma das coisas que Deus falava muito comigo era sobre o poder de uma palavra. Todos acreditam no poder da palavra. Mas eu vou um pouco além. Não é só o poder desta palavra, mas é o poder da palavra que Deus coloca em você. Deixa eu te explicar. Existe a palavra logos, que está aqui na Bíblia. A escrita, que é a palavra de Deus. E Deus também revela esta palavra logos em nossos corações através do Espírito Santo. E essa palavra é chamada de palavra rema. Todos entenderam? Diga amém. Então existe sim o texto, e ele é puro, ele é exato, ele é perfeito. Mas esse texto, ele salta aos nossos olhos, ele queima em nossos corações quando ele é revelado por uma rema do Espírito. Esta própria palavra diz que a letra por si só mata, mas o Espírito vivifica. Portanto, essa palavra, para alguns que não entendem ela, e isso está muito em voga nas nossas sociedades, muitas pessoas leem a Bíblia, mas não a compreendem, porque não a leem com o Espírito. E elas acabam tendo seus corações e mentes cauterizados, e ficam completamente cegos. Quem está entendendo? Poucos entenderam, vou repetir. Esta mesma palavra pode ser lida por não cristãos que não têm o Espírito. E eles têm suas mentes e corações cauterizados. E passam a duvidar desta palavra. Por isso que é muito importante quando você vai ler a palavra, você diz assim: Senhor, eu vou ler a tua palavra. E eu necessito da revelação do teu Espírito. Por quê? Porque muitas vezes nossa mente nos engana. Ela faz com que nós entendamos a palavra com a mente. Mas Deus não revela a sua palavra em nossas mentes. Ele revela em nossos corações. Quando eu estou revelando uma palavra pela mente, eu estou sendo sábio, conhecedor. Quando ela é revelada pelo meu coração, eu sou praticante da palavra. 1, 2, 3. Vou dizer de novo. Quando Deus revela para mim uma palavra com a mente, eu sou um entendedor, um conhecedor. Mas quando Deus revela a sua palavra ao meu coração, eu sou um praticante da palavra. Salmista Davi dizia: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, ele usava a palavra para não cometer pecado, para andar em retidão. Ele praticava a palavra. Por isso, quando Deus soprar algo no teu ouvido, a partir dessa noite, primeira coisa, você vai reconhecer quem é que está falando ao teu ouvido, se é Deus e se não é Deus. Com essa breve introdução, você vai já entender que quando você entende algo com a mente, você está sendo usado pelo diabo para ser pedra de tropeço com a palavra. Mas quando Deus te revela o coração, você está sendo usado por Deus para abençoar você e a outros que cercam. Quantos podem dizer um amém bem forte? Com isso, veja o poder que existe ao falar algo. Como é que Deus criou as coisas? Em Gênesis, há uma sequência de vários. Deus disse. E disse Deus. E disse Deus. E olha que interessante. Quantos percebem que o mundo está um caos? Atualmente, erga a sua mão. Ótimo. Vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Quantos percebem, assim, em algumas áreas da sua própria vida, que ela está meio bagunçada? Erga a sua mão. Deixa eu dizer uma coisa. O caos
é a matéria-prima de Deus. 1, 2, 3. O caos é a matéria-prima de Deus. Gênesis 1, 2 fala assim: a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E havia trevas sobre a face do abismo. E nos 3 primeiros dias da criação, ele cria a luz, onde havia trevas. Ele alinha o firmamento sobre as águas, onde só havia água. E depois, ele cria a terra seca. A matéria-prima de Deus é o caos. Ele coloca o caos em harmonia. Ele coloca o caos em harmonia. Deus é poderoso, né? Então vamos seguir vendo o texto de Salmos 33, verso 9, em que o salmista Davi diz assim: porque falou e tudo se fez. Põe no verso 10 já aí na versão NVI. Verso 10, isso. O Senhor desfaz o conselho das nações. Tem uma outra versão que fala os planos, os desejos. Acho que é NVI mesmo. Põe a NVI, por favor. E quebranta isto. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Verso 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração. Seu para cima. Os dele, não os nossos. Por todas as gerações. Veja o que é o poder de Deus ao dar uma palavra. Ele falou e tudo se fez. Lá em Gênesis tem uma hora que Deus destrói o plano da terra. Gênesis, quando começa a ser construída a Torre de Babel. Deus olha para aquele ajuntamento de homens, empenhados no propósito de erguer aquela torre que chegaria aos céus. E diz assim: ou eu destruo eles agora, ou nada do que eles forem fazer lhes será impossível. Mas qual que era o objetivo da Torre de Babel? Era exaltar o homem acima de Deus. Porque ele dizia assim: vamos erguer uma torre até o céu, e com ela nós nos tornaremos deuses. E Deus olhou para ele e falou assim: só há um Deus além de mim, e sou eu mesmo. Não há outro. E ele frustra os planos daqueles homens. Como? Destruindo a torre? Como é que ele para a construção? Idiomas. Assim foi criado o inglês, o francês, o espanhol. Assim foram criados esses idiomas. E como é que Deus faz isso? Deus muda a fala de uma forma que eles não se entendem mais. Um pede pedra, outro entrega argamassa. Um está pedindo tijolo, outro está entregando cimento. Um está pedindo madeira para fazer a escora, o outro está entregando lá a cobertura. Porque não estão mais se entendendo pela palavra. E com uma ordem de Deus, ele simplesmente frustra os planos dos povos. Se você já teve a oportunidade de ler os textos proféticos, desde o primeiro profeta da Bíblia, vamos lá comigo. Eclesiastes, Cantares, Isaías. Ó, eu sei a sequência de cor por causa daquela pessoinha ali, ó. Eu falei que eu sou fruto da Escola Bíblica Dominical, ela foi minha professora. A pastora Marlene foi minha professora. E ela fez a gente decorar a sequência dos 66 livros da Bíblia. Eu sei de cor por causa disso. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Se você teve a oportunidade de ler qualquer um desses profetas, você vai perceber que em certos pontos, Deus usa seus profetas para frustrar os planos até mesmo dos reis de Israel e de Judá, que eram com o seu coração maus perante o Senhor. Com uma palavra. O julgamento dessas nações na Babilônia não foi por acaso.
O julgamento das nações escravas, depois por o Império Medo-Persa, depois pelos gregos, por acaso foi por consequência e por julgamento dos seus atos. Mas eu não quero trazer condenação aqui hoje. Eu quero fazer você ensinar ensinar hoje para você que tudo que você fala tem poder. Para o bem ou para o mal. Todos entenderam, diga amém. Assim como Deus pegou a matéria-prima do caos na criação, Ele com sua palavra pega o caos que está no mundo e põe em ordem. Quando? Quando Ele quiser. Assim como você pode ter percebido que algumas áreas da sua vida estão desbalanceadas, Ele com uma palavra pega tudo e põe em ordem. Porque Ele falou e tudo se fez. Ele disse, Ele criou. Assim como Deus definiu que a sua palavra tem poder. E sabemos que Deus é um Deus autossuficiente. O que significa isso, pastor? Deus é um Deus que não depende de ninguém. Deus é um Deus que, se Ele quiser, Ele faz. Quantos dizem amém a isso? Se é da vontade de Deus, Ele faz. Acontece que, em um certo momento da Bíblia, vulgo Gênesis, aconteceu uma coisa que a gente não percebe, mas Deus escolheu trabalhar conosco. Em certo momento do Éden, Deus escolheu trabalhar conosco. Deus escolheu pôr a sua autoridade da sua palavra em nós. Eu ouvi um amém só. Deus escolheu, e eu vou um pouco além. Deus, Gênesis 1:27, façamos o homem em nossa imagem e nossa semelhança. Deus nos criou conforme Ele é. Deus nos criou conforme Ele é. Eu costumo dizer assim, como é que Deus é? Deus tem olhos, Deus tem ouvidos, Deus tem nariz, Deus tem boca. Deus tem boca? Então Deus fala. Deus tem ouvidos? Então Deus ouve. Deus tem olhos? Então Ele vê. Deus tem nariz? Então Ele cheira. Deus tem pés? Tem. Deus tem mãos? Tem. Deus tem braços? Tem. À medida que nós vamos lendo a Bíblia, a gente vai descobrindo isso. Suba a Ti, Senhor, como incenso suave e agradável ao teu nariz, a minha adoração, diz o Salmo. Ele fala assim, os olhos do Senhor estão por toda a terra procurando verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que Deus fala e tudo se faz. A Bíblia diz que Deus ouve o clamor do seu povo. Quando o povo estava preso no Egito, Deus falou assim, eu ouvi o clamor do meu povo. A palavra de Deus diz que o estrado dos pés do Senhor é a terra. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, significa que Ele tem um braço esticado para nos abençoar. E Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo significa sombra. Aquele que habita na sombra do Altíssimo, significa que Ele tem um corpo completo, uma forma humana. Ele nos fez forma humana como Ele é. Aqui tem a luz, aqui dando a sombra no chão. Aquele que está na sombra dele não temerá mal algum, diz o verso 2 de Salmo 91. Por isso entenda, querido, que tudo que você fala tem um mandato, uma autoridade. E você sabe muito bem que o nosso adversário também conhece esse princípio. Ele sabe que tudo que falamos tem poder e autoridade. Quer ver aonde começou essa autoridade? Deus, sendo autossuficiente, Ele decidiu trabalhar conosco. Incrível, Ele decidiu trabalhar conosco. Em Gênesis 2,19, põe aí para mim. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, deixa eu abrir um parênteses. A gente sempre lê Gênesis 1:27 e fala assim, façamos o homem a nossa imagem de semelhança. Gênesis 1:28. Criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Deus aqui faz a criação no Espírito. Porque em Gênesis 2:8 fala assim, e formou o homem
do pó da terra. Então Deus primeiro faz a criação no espírito. É necessário então, queridos, aprender a acessar o âmbito espiritual. Porque Deus fala e Ele cria no âmbito espiritual e depois Ele faz formar em vida. Ele começa criando no espiritual e depois Ele cria no âmbito natural. Eu já preguei aqui uma vez sobre Elias, que Elias, ele está trazendo a chuva. Ele falou assim, vai para o monte, é hora de trazer a chuva do âmbito espiritual para o âmbito natural. E ele coloca-se em joelhos, em posição de parto. Que isso? Ele coloca-se em joelhos com o rosto entre os joelhos. E ele ora até o rompimento do espiritual para o natural. Como é que é esse rompimento, pastor? Ele está orando. Ele segue orando e daí ele fala para o moço dele, vai lá ver na montanha, o lado do mar que vem a chuva. O moço vai, o moço volta e fala assim, nada, nem um pinguinho de nuvem. E ele segue orando. E o moço vai a segunda vez. E a terceira. E a quarta. E a quinta. E a sexta. E na sétima ele volta e diz assim, olha profeta. Há uma pequena nuvem. E ele entendeu assim, pronto. A nuvem rompeu o âmbito natural. É hora de correr. E Deus fala para ele assim, prepara-se, avisa o rei, cinge o seu cinto na sua capa e corre, sebo nas canelas, porque a chuva vem. Mas pera, é uma nuvem pequena na mão de um homem. Pois é, a nuvem rompeu. Mas quando ela já rompeu, ela vem tudo. E aí que entra a grande questão. O inimigo sabe quando nós não usamos nossa palavra para o bem. E quando nós usamos nossa palavra, essa autoridade, para o mal. Que autoridade é essa? Põe lá o versículo, deixa o versículo. Depois que formou da terra todos os animais do campo e das aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria seu nome. O macaco tem esse nome por causa de Adão. Continua. 20. Assim, o homem deu nomes. A quê? A quê? A todos os rebanhos. Vamos comigo? A todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e correspondesse. Assim como o homem foi tirado do pó da terra e Deus soprou o Espírito sobre ele, depois que Deus deu a Adão a autoridade de chamar todos os seres vivos, e percebeu que todo mundo tinha um pai, todo mundo tinha uma família, ele vira para Adão e fala assim, é tua vez agora. Não se preocupe. Mas o interessante desse versículo é que assim como nós chamamos hoje girafa de girafa, assim como nós dizemos macaco para o macaco, seja ele macaco da Índia, mico, leão dourado, o nome que nós chamamos, tudo isso veio da mente de Adão. Tudo isso veio da mente de Adão. Deus poderia dizer assim, olha aqui Adão, vem cá, isso aqui foi o Éden que eu criei. Esse ser vivo aqui, que tem um rabo, umas orelhinhas assim, uma pele meio marrom, chama-se macaco. Tá vendo esse cara aqui, ó? Tem um pescoço gigante? É girafa. Ele podia dizer a Adão quais eram os nomes, mas ele escolheu cooperar conosco. Lá no verso 1, capítulo 1, verso 28 de Gênesis, Deus diz assim, encham a terra e a governem. A terra, não as pessoas. Multipliquem-se e sejam férteis. Dominem sobre os peixes do mar. Dominem sobre as aves do céu. E dominem todos os animais que rastejam pelo chão. Deus colocou a autoridade da terra em nós.
De novo, Deus colocou a autoridade de tudo na terra em nós. E Ele escolheu cooperar conosco. Então aqui Ele cria o princípio de um só. Diga comigo, princípio de um. O princípio de um baseia-se em dois pontos. O princípio de um homem e o princípio de uma palavra. Diga comigo, um homem e uma palavra. O que isso quer dizer, pastor Tiago? Simples assim. Deus precisa apenas de uma pessoa para que as coisas espirituais aconteçam na terra. E para que essa pessoa faça isso acontecer, ele só precisa de uma palavra. Vou explicar de novo de outro jeito, um pouco mais elaborado. Quando Deus fala assim, dominem, Ele fala assim, que a autoridade do homem na terra é através do gatilho de palavras. Você que está anotando pode anotar essa frase. A autoridade do homem na terra é através do gatilho de palavras. E sabe o que Ele faz conosco? Ele colocou a autoridade através das palavras. E quando Ele fala, nós ouvimos e reproduzimos no âmbito natural, Ele está sempre velando para que sua palavra se cumpra. Em Jeremias 1:9, põe aí Jeremias 1:9. Deus fala assim com um profeta. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha cabeça, tocou a minha mente, tocou a minha boca. Mesmo modus operandi que Ele fez com Isaías. O Senhor em Isaías 6 tira uma brasa do altar e põe na boca de Isaías, e diz, agora, seus lábios são puros. Puros para quê? Para que Deus purifique os lábios do profeta? Para ele ser boca de Deus na terra. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora o quê? Agora o quê? Queridos, até aqui eu falei que vocês precisam falar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tenham medo de não falar. Ah, mas pastor, se eu falar, o que vai acontecer? Não tenha medo de falar. Porque as palavras que vão sair da sua boca são as palavras do Senhor. Ele está hoje colocando suas palavras em nós. Agora ponho em sua boca as minhas palavras, verso 10. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, para despedaçar, para arruinar e destruir, para plantar e para edificar. Por que Ele não inverteu? Deus falou com Jeremias, primeiro arrancar, despedaçar, arruinar, e depois edificar e plantar. Mesmo modus operandi da criação. Deus pega o caos e transforma em harmonia. Deus hoje nos orienta como seus filhos a pegar o caos que nos encontramos, nossas vidas pessoais, nossa família, o que nos cerca, e arruinar os planos do inimigo, despedaçar as fortalezas do inferno, arrancar a raiz de amargura, que outros dizem amém, destruir as obras do diabo, para depois edificar um altar de adoração e plantar sua palavra em nós. Não é à toa, querido, que Jesus começa a primeira mensagem, a primeira parábola, a do semeador. E ele compara a semente do semeador com a palavra. Põe o verso 11, que senão eu vou desviar do assunto.
E a palavra do Senhor veio a mim e disse: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi, verso 12. O Senhor me disse: você viu bem, pois eu estou vigiando para que minha palavra se cumpra. E eu não vou entrar no hebraico desse texto, mas qual é a associação das palavras aqui? A palavra amendoeira no hebraico e a palavra vigiar no hebraico tem uma semelhança de uma letra diferente. Deus usou o exemplo da amendoeira para dizer para chamar uma palavra parecida. Porque Deus queria dizer para o profeta a seguinte coisa: não tenha medo de falar, porque quando é a minha palavra sendo usada na sua boca, eu estou vigiando para que esta palavra que você disse se cumpra. Todos dizem amém? Da mesma forma em que nossa missão simplesmente é dizer: eis-me aqui, coloca em mim a tua palavra. Não queremos e não podemos usar esta autoridade que o Senhor nos deu para atrair o mal. Que jeito? Porque tudo que a gente fala vem de uma coisinha que está aqui. Mas a palavra que Deus está dizendo para nós, a palavra que Ele vai soltar para que nós falamos, ela vem daqui. Acontece que muitas das vezes nós usamos as palavras que estão aqui, brincando na nossa mente, igual uma bola de futebol que é chutada para todo lado, e essas palavras são as que saem. Exemplo. Vou explicar com um exemplo que fica mais fácil. Exemplo. Começou uma tossezinha. O que vem na mente? Covid. Entenderam? Agora, se você está perguntando para Deus: Deus, Filipenses 4:8, que a nossa pastora Adalete tanto ensina. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Aí eu amo essa versão que diz assim: nisso ocupe o vosso pensamento. Começou a tossezinha. O que vem na mente? Covid. E aí você começa a ficar paranoico e dizer assim: eu acho que estou com Covid. E daí começa a ter dor no corpo, começa a ter dor de cabeça, mas a tosse, e você começa a dizer assim: não é que é verdade, só que está tudo aqui. Queridos, deixa eu dar um parênteses, abrir um parênteses aqui. Não significa que quem passou por Covid tenha caído nessa armadilha. Alguns sim podem ter sido infectados, isso é normal, isso é uma doença. Mas em pessoas que passaram a pandemia inteira sem ter Covid. Mas na primeira tossezinha de sinusite, está achando que está Covid e vai para o hospital. Queridos, cadê a nossa autoridade da palavra? Eu posso, sim, como diz a palavra, fazer tudo e ficar firme. Sigo usando máscara, sigo usando álcool, sigo me prevenindo, dentro do possível. Mas eu também fico firme em Deus. Ele vai nos proteger. Entenda que quando você começa a atrair dificuldades com sua palavra, é uma semeadura. Nossa, tudo subiu. Desse jeito não vou conseguir comer, porque não vou ter dinheiro. Você está atraindo para você aquilo que você está dizendo. E daí você começa a duvidar de que o El Shaddai, o Deus mais que suficiente, vai te prover em tempo de crise. Posso dar outro exemplo? Falei da saúde, falei do dinheiro. Ai, Senhor, aquele parente meu não tem mais chance. Ele está tão crítico do Senhor que eu não consigo mais evangelizar ele. Acho que ele já está perdido. Não. Seja irmão, seja filho, seja primo, seja tio.
Não existe pessoas que já estão perdidas para a salvação. Em outras palavras, queridos, estou dizendo o seguinte: mude o teu modo de falar. Porque aquilo que você fala atrai uma atmosfera espiritual ao teu redor. Não é do meu tempo, estou brincando, é assim, tá? Quantos já viram aquele desenho Lip Hard? Hanna-Barbera. Eu vou erguer a mão porque eu já vi. Para os que não conhecem, talvez conheçam o bordão. Ó céus, ó vida, ó azar. Isso não vai dar certo. Sempre o Lip, eu não vou lembrar quem que era o pessimista. Mas sempre tinha o pessimista e o otimista. E sobre o pessimista, tinha horas no desenho, eu me lembro muito bem, que pairava uma nuvem de chuva só em cima dele. Ele tinha sobre ele uma atmosfera negativa. Porque sempre dizia, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Ó céus, ó azar, ó vida. Agora para pensar se você não está formando sobre você mesmo um teto negativo com essas palavras, ou palavras parecidas. Ai, não sei, ai, não vou, ai, não consigo, ai, não posso. Tenho medo. Se o poder está naquilo que eu falo, então tenho que cuidar com o que eu falo. Deus está colocando em nós novas palavras que vêm do céu, que necessitam ser liberadas na terra através da sua boca. Quantos dizem amém? O diabo, ele conhece esse princípio, o princípio de um homem e de uma palavra. Querem provas bíblicas disso? Olha só. Ele sabe disso. E ele coloca em todo tempo palavras para que nós lancemos no reino natural com as nossas bocas. Por isso, Deus também procura um que se coloca na brecha. Que ele precisa de um para que use a sua palavra. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 fala assim: procurei dentre vós um homem que se colocasse na brecha e tapasse o muro. Ele só precisa de um homem. Eu me lembro também, quando eu estava lendo esse texto, que Deus me fez lembrar de Abraão. Deus fala com Abraão e fala assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Está decidido. Vai ser assim. Aquela cidade sobe até aqui, o que eles fazem me dá nojo. Perversão total. Vou destruir. Tacar enxofre mesmo. E Abraão sabe que dentro da cidade morava seu primo Ló. E ele fala assim: Deus, se por um acaso houver 500 homens justos nessa cidade, você pouparia a cidade? Deus fala: sim. Só que Deus já sabe onde Abraão quer chegar. E Abraão fala assim: Deus, e se por um acaso houvesse 100 homens justos naquela cidade, o Senhor pouparia a cidade? E Deus fala: sim, eu pouparia. E Abraão vai diminuindo: Deus, e se por um acaso houvesse 50 homens justos naquela cidade, o Senhor pouparia a cidade por amor a eles? Deus diz: sim. Ele fala assim: Deus, e se por acaso houvesse 10 homens justos naquela cidade, o Senhor pouparia a cidade por amor a eles? Deus fala: sim. Aí Abraão chega no princípio que Deus queria. E se houvesse um homem justo naquela cidade, você pouparia a cidade por amor a ele? Deus sabia que Abraão ia chegar em Ló. Porque era o princípio de Deus. De um homem. E uma palavra. Sabe o que Deus faz? Deus precisava julgar aquela cidade com justiça. E por isso, Deus vai lá, por intermédio de Abraão, e tira Ló da cidade. Para poder julgar a cidade. E salvar o justo. Em outras palavras, queridos, se você está no meio do caos, no meio do julgamento,
Deus vai te poupar. Por amor a você. Por amor a esse princípio de uma palavra. Quantos podem dizer amém? Esse princípio de um homem e uma palavra começou com Adão, como nós vimos. Só que o diabo sabia do princípio de uma palavra e colocou o pecado no mundo através de Adão, um homem. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele traz à luz o segundo Adão, que é Jesus. E com um princípio, Romanos 5, põe para mim Romanos 5, 12, verso 12. Que por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem. Olha lá, Romanos 5, 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante às transgressões de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Quem é esse? Jesus, 15, verso 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda muito mais para muitos. É por meio de Jesus que a graça sobreabundou o pecado. Em toda a Bíblia vemos esse princípio. E até mesmo o diabo conhece esse princípio. Porém, ele só vê o natural. Ele só age naturalmente. Quando Golias estava desafiando o povo de Israel, como eu preguei na última mensagem que eu fiz mês passado, o que Golias estava pedindo? Dá-me um homem. Me dê um homem. E Golias estava sendo usado pelo diabo. Porque o diabo dizia assim, aquele povo de Israel não tem um gigante. Todo franzino, todo pequenininho. Lembra das estaturas que eu passei para vocês na mensagem, né? Davi 1,65, 1,70, Saul 1,90, gigante 2,60. Ninguém chegava à estatura dentre os judeus, dentre os hebreus. Ninguém chegava à estatura nem mais perto, o mais perto era Saul. Só que o problema é que Satanás só vê estatura física. Porque Deus conhecia um gigante no coração. Era um pequenininho, era franzino, tinha 1,60 m, mas seu coração era um gigante. Compõe para mim em 1 Samuel 17, verso 8. O diabo estava olhando para Israel e falou assim, lá não tem nenhum gigante como ele. Mas Deus estava olhando para os de Israel e falou assim, aqui tem um gigante. O meu gigante. O gigante de coração. Por que vocês estão em batalha? Por que se posicionam em batalha? Não sou eu um filisteu, vocês, filhos servos de Saul. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Verso 10. E acrescentou, hoje eu desafio as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Verso 11. Ao ouvirem as palavras, jogo mental, ao ouvirem nem tinha batalha ainda. Era só ameaço. Era só palavra. Era só a altura do gigante que dava e o ameaço. O que aconteceu com o povo? Todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Querido, tem gigante soprando na tua orelha? Não se amedronte com o tamanho do gigante.
O teu Deus é maior que qualquer um deles. Deus tinha seu homem gigante, não em estatura, mas em oração, em coração. Quando você ora, se colocando na brecha por sua vida, por sua família, por seu trabalho, por seus estudos, por suas finanças, por seus planos, por seu propósito, por sua saúde, você está fazendo com que o céu invada a área onde você está clamando. Nada mais é do que a oração. Ela poderia ser resumida da seguinte forma, anote isso. A oração é a permissão terrena para uma invasão sobrenatural do céu. Vou dizer de novo. A oração é a permissão terrena para a invasão do sobrenatural do céu. Glória a Deus. Necessitamos então colocar em ação 3 planos práticos para que possamos tirar isso da teoria e transformar isso em verdade, em ações, em coisas que nós precisamos entender e fazer. Não é só entender, nem com o coração, nem com a mente. É entender com o coração, com a mente e pôr em prática. Qual que é a frase que eu falo muito? Conhecimento que não se pratica não te pertence. Olhando 3 planos práticos, você que está anotando, pode escrever isso. 3 ações práticas, 3 pontos práticos. Primeiro, a sua parte, Deus não vai fazer. Deus promete fazer o sobrenatural, mas o natural é eu e você que fazemos. Vou dar um exemplo. De repente, algum jovem vem pedir oração, porque vai fazer o Enem, vai fazer o vestibular. A minha parte, que é a oração, é fazer com que o que está na tua cabeça passe da cabeça para o teu braço, para a caneta e caia na prova. Você escreve na prova. Mas a sua parte como jovem é estudar. Quer outro exemplo? Deus falou que você iria às nações. Só que enquanto você não tiver o seu passaporte, não tem viagem. Quem está entendendo, diga amém. A sua parte, você tem que fazer. Se Deus te disse, você vai ser próspero, você vai ter casas, carros, qual que é a sua parte? Não é gastar que nem louco. É se poupar, é planejar, é estudar. Tudo que você pode investir, que vai retornar dinheiro. Quantos dizem amém? Segundo ponto. A sua parte, a minha parte, nunca é o sobrenatural. De repente, você está no seu trabalho e o seu colega de mesa do trabalho fala assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça que eu não estou aguentando, acho que eu vou embora. E você ouve uma voz soprando aqui. Ora por ele. E a primeira pergunta que vem aqui é, mas e se não curar? Ponto número 2, a sua parte nunca é o sobrenatural. A sua parte é orar. Proferir as palavras de cura. Profetizar a vida. Profetizar a cura. Profetizar a salvação. Profetizar a prosperidade. Profetizar saúde. Profetizar ordem. Profetizar paz. E terceiro ponto. A sua parte vem primeiro. De novo, mesmos exemplos. Se para eu ir bem no vestibular eu preciso estudar primeiro, depois eu peço oração no pastor, ou eu mesmo oro, para que aquilo que está na minha cabeça, que eu estudei, passe para a caneta. Mas primeiro eu tenho que estudar. Se Deus falou que eu vou às nações, vou pegar os mesmos exemplos. Se Deus falou que eu vou às nações, primeiro eu tenho que fazer o meu passaporte. Se Deus falou para mim orar pelo meu colega de trabalho do lado da minha mesa, por cura, primeiro eu tenho que orar. Se ele não orar, Deus não pode fazer.
Deus escolheu trabalhar conosco. É importante entender isso. Que Ele diz assim para nós: faça, ore, clame. Não é o que Ele diz? Clama a mim e responder-te-ei. Não é o que Ele diz? Busquem o reino e a sua justiça. Muitas vezes nós estamos buscando, por exemplo, nesses tempos agora, nós estamos vendo os preços subirem, as coisas acontecerem, os empregos acabarem, e nós estamos buscando a prosperidade primeiro, as coisas que Deus vai acrescentar. Queridos, Mateus 6:23 é muito claro: busquem primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E se a gente vai lendo os versículos anteriores, diz assim: quais são as demais coisas? O que comer, o que vestir. Jesus também diz assim: não se turbe o vosso coração, não se preocupe com o dia de amanhã. Em outras palavras, Jesus falou assim: a cada dia basta o seu próprio mal. O mundo jaz no maligno e o mundo já está imerso no mal. É nossa tarefa como filhos de Deus trazer o sobrenatural de bênção, de milagre, de prosperidade, de cura, de salvação, de multiplicação. É a nossa voz, é a nossa boca, usada por Deus, que vai trazer e mudar a atmosfera em que estamos cercados. Quer um exemplo? Melhor do que esse? Quando Jesus enviou os 70, e disse assim: aonde entrarem, nas casas que entrarem, diga, primeira coisa que eles dizem, que a paz seja sobre esta casa, que a shalom seja sobre esta casa, a paz que excede todo entendimento venha sobre este lar. Que você, ao passar pelos umbrais da porta da sua casa, esse é um exercício simples, mas você vai ver muita coisa acontecer a partir disso. Passou pela porta de casa, diga, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre esta casa. Eu, pela palavra, garanto a você que coisas vão mudar na sua vida, só por esse simples ato. Porque esse é o princípio de um homem de uma palavra. É necessário que você se posicione pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Eu vou além. Pelo seu ministério, pela sua atividade na igreja, ou por qualquer outra coisa. Pela sua liderança. Deus nos escolheu como autoridade, como liderança na terra. Ah, mas pastor, eu não lidero ninguém. Pastor, eu sou empregado, eu sou encarregado. Eu não lidero ninguém. No mínimo, você lidera uma pessoa. Você mesmo. Use essa liderança para você, para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para transformar a realidade onde você vive, para transformar a realidade da sua família. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o princípio. Deus hoje nos escolheu para ouvirmos essa mensagem, para mudarmos nossa mente, nossos corações, colocar isso em prática, para mudar as nossas vidas. Porque eu vou ser franco para vocês, queridos, vir no culto uma vez por semana não muda muita coisa, não. Nem adianta, na verdade. Se você lá fora não põe em prática essas coisas. Se a tua realidade não muda no dia a dia, não adianta vir no culto uma vez na semana. Porque o que acontece? É uma vida seca. Eu venho porque eu só venho. Isso aqui, domingo à noite, tem um propósito maior do que só vir aqui. É mudar a minha realidade pela minha palavra, pelo meu manual de vida. Se isso não está acontecendo lá fora, então eu estou sendo hipócrita. E entra a última questão que eu quero falar com vocês hoje. Mudem a forma de falar a partir desta palavra. Eu poderia dar bilhões e bilhões de exemplos dessa palavra, dizendo assim: Deus nos promete. Eu vou começar com um deles. Jeremias 29:11. Deus fala: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos, planos de prosperar e de ir bem. Mas a gente está vivendo numa tão negativa que as mídias, as redes sociais, as pessoas,
A fila no ônibus comenta, o jornal. E aquilo está entrando dentro de nós, nos apertando, e a gente começa a dizer assim, não tem solução, não tem o que refazer. O que vai resolver? Deixa eu dizer uma coisa, querido. Não existe governo nenhum que resolva. Nem municipal, nem estadual, nem federal. E se tiver alguém me ouvindo, é verdade. Porque o que muda somos nós. Isso aqui muda. Não é um homem, não é um governo, não é um cargo, não é uma liderança que muda. É isso aqui que muda. Eu não conheço um povo mais abençoado que o povo de Deus em tempos de crise. Porque a sua segurança não está firmada no governante. Sua segurança está firmada no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Querido, como boca de Deus nessa casa, como profeta dessa geração, como homem de Deus que Deus me colocou aqui, não estou aqui porque eu sou filho de alguém. Deus me colocou aqui. Eu profetizo sobre a tua vida agora. Que coisas sobrenaturais começaram a acontecer na sua casa. Coisas inimagináveis, nesse tempo de crise, virão à tona sobre sua vida. No nome de Jesus eu declaro sobre suas vidas que haverá bênção sem medida. Coisas que nós não pensamos nem imaginamos, porque os planos de Deus começarão a ser realizados na sua vida. Aprenderam? Eu estou sendo boca de Deus sobre a tua vida, agora continue. Continue dizendo, Deus, eu declaro salvação para os membros que estão perdidos. Deus, eu declaro salvação para aquele filho ou filha que está por acaso desviado da igreja. Senhor, eu declaro, Pai, cura divina e sobrenatural àqueles que se encontram enfermos em cada família. Deus, pelo Teu nome, nós profetizamos nesta casa, Senhor, vidas e vidas que serão elevadas aqui, Senhor, por salvação. Vidas que serão arrebatadas do inferno e trazidas para a luz do reino. Continue clamando, igreja. Você é um homem, você tem a sua palavra. Use ela a seu favor. Pai, eu declaro sobre esta casa, sobre os filhos desta casa, uma bênção sem medida. Que mesmo em tempos de crise vão prosperar, vão frutificar, vão, Senhor, abrir novos empregos, vão, Senhor, abençoar a outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Use sua boca para profetizar. Seja a boca de Deus. Ele nos ergueu aqui nessa noite, Ele nos trouxe aqui nessa noite para não somente sermos ouvintes, para sermos praticantes.